Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. E quando eu digo participam, eu me refiro não só apenas. Meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu, quando digo participam, me refiro não só àqueles que enviam perguntas ou comentários, mas também àqueles que compartilham ou que ficam até o fim, porque estas condutas fazem com que a plataforma que divulga o nosso canal faça uma divulgação maior do canal Estudos e Reflexões da IB do C. Bem, vamos dar continuidade hoje ao estudo que iniciamos no domingo do dia 16, que é um estudo sobre as lições do cego Bartimeu, do episódio de cura do cego Bartimeu. No domingo passado, nós não entramos propriamente na questão da cura do cego Bartimeu. Nós fizemos apenas uma preparação, abrimos a estrada, vamos dizer assim, comentando que existem dúvidas ou existem discussões sobre a realidade do fato. Se isso aconteceu mesmo, discutimos esse aspecto, lembrando que os fatos narrados no Novo Testamento são os fatos mais documentados da história da época, porque tem o maior número de cópias e cópias do próprio período, cópias contemporâneas dos acontecimentos. E tem testemunho triplo nesse caso, porque os 3 dos 4 evangelhos, os 3 primeiros dos 4 evangelhos, relatam esse fato. Também apreciamos o debate sobre a naturalização dos fenômenos extraordinários, porque existem pessoas que querem dar explicações ordinárias, do tipo, e quando eu digo ordinárias, não apenas no sentido de comuns, mas também no sentido de que ordinárias porque pouco ou carentes de fundamento. E são as pessoas que querem dizer que foram fatos naturais, a exemplo daqueles que dizem, e é apenas um dos argumentos que procuram naturalizar o extraordinário, que dizem que são fenômenos parapsicológicos, sem dizer bem o que seja isso. Né? E também apreciávamos as discussões sobre a cessação dos milagres. Os cessacionistas que dizem que foi isso mesmo, aconteceu, o relato bíblico é verdadeiro, mas aquilo foi só nos dias apostólicos. E dizíamos, entre outras coisas, que, sendo Deus imutável, até mesmo os gregos que não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, acreditavam no motor primeiro, ou o In, que tinha iniciado tudo, como sendo o que eles chamavam de motor imóvel, porque era completo, não tinha como se mover. Movimento no sentido ontológico ou metafísico, não no sentido cinemático. Que não tem como se modificar, se transformar, porque é uma potência que já é ato em tudo. Potência é a capacidade de vir a ser, e ato é o que já se realizou. Então, consideramos esses aspectos todos no domingo passado e anunciávamos o que viríamos hoje, né? Lembrando que as lições a respeito da cura do cego Bartimeu são encontradas nos 3 primeiros evangelhos, mas nós estávamos nos focando apenas no que é relatado por Marcos no capítulo 10, dos versículos 46 a 52. São apenas 5 versículos. Marcos é um narrador enxuto e é o suficiente, mas enxuto, mas completo. Né? E lembrávamos que todo relato, eu digo relato, como poderia dizer narrativa, mas eu estou evitando narrativa, porque hoje a palavra narrativa está sendo usada para versão. Versão não necessariamente factual. Então eu fico com relato. Então é um relato, todo relato, seja feito por historiador, por sociólogo, seja feito no curso de um inquérito policial ou de um processo judicial, ou até no relato clínico de um médico ou de um legista, todo relato tem personagens, a não ser aqueles das ciências da natureza. É claro que um geólogo que fala
um vulcão, de um terremoto, não tem personagens, né? Não tem personagens humanos. Mas, quando estamos no campo das humanidades, todo relato tem personagem. E os personagens atuam e interagem em um ambiente, ou em alguns ambientes, um conjunto de ambientes. E até nós lembrávamos que, em literatura, um relato menor, mais simples, tem só um ambiente e pode ter até só um personagem. E aí nós chamaríamos isso de crônica. De crônica, que é um estilo literário tipicamente brasileiro, que é muito resumido, ou um conto. E no conto já pode ter um pouco mais de personagens. Mas também o relato de um historiador, de um antropólogo, de quem quer que seja, tem que ter personagem. E tem que ter ambiente. Inclusive aqueles estudos das ideias, a história da filosofia, a história das ideias políticas, esses campos de estudos todos, e tem até um livro de um autor que eu não vou citar para não gerar um outro campo de considerações, que se chama As Ideias e o Seu Lugar, um livro com esse nome, para enfatizar esse aspecto, que quando um personagem pensa, seja ele o personagem de um relato, seja ele o autor do relato ou um teórico, ele pensa em um determinado momento e um determinado lugar. Pensa apoiando ou contrariando ideias do seu tempo ou de períodos anteriores e do seu lugar, e o efeito que essas ideias possam ter no seu ambiente. Então, o relato de Marcos, como dos demais evangelistas, tem personagem. Quem são os personagens? Nós poderíamos destacar apenas dois: o cego Bartimeu e Jesus. É claro que ele se refere também à presença dos apóstolos e de uma multidão. E todo relato tem personagens e tem um lugar definido. E no episódio envolvendo o cego Bartimeu, o lugar está definido. Né? É algo que se passa em Jericó, ou na entrada ou na saída de Jericó, ou dentro de Jericó, mais provavelmente próximo, na entrada da cidade, quando Jesus chegava, quando Jesus saía. E porque ele está à margem do caminho. Até esse detalhe é narrado. Só para lembrar que o relato é completo. Né? Então, tem personagens, tem o lugar. E todo relato tem a conduta, a interação dos personagens, condicionada pela circunstância e o lugar. E esse conjunto forma o que a gente chama de trama, ou enredo, ou numa linguagem que é mais reservada aos teóricos de literatura, que também chamam de intriga. Mas intriga, na linguagem coloquial, tem outro sentido, e eu estou evitando aqui esse termo intriga no caso. Vamos ficar mesmo com trama ou enredo. Bom, visto isso, vamos ver qual é o alcance e o significado dessas coisas, né? Porque eu não canso de repetir que interpretar é buscar o significado e o alcance que o significado tem. Então, veja bem, o relato se passa em Jericó. Vamos ler aqui os 5 versículos. Depois, porque Jesus vinha de outro lugar, né? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, portanto, foi na saída da cidade. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Então, o lugar, e com detalhe, Jericó e na saída, e os circunstantes, uma grande multidão. Que importância isso tem? Primeiro, porque Jericó é um lugar real. Não é como alguns lugares de algumas narrativas que pode-se discutir se é um lugar mesmo físico ou se tem algum simbolismo. Por exemplo, quando se fala no reino que era o reino de paz de Melquisedeque, aí, embora a maioria entenda que era Jebu, Salém de Jebu, que depois deu Jerusalém, há uma discussão
que reino de paz era esse, numa época que não tem nenhum relato bíblico sobre esse reino de paz em outro lugar que não seja nesse episódio do Abraão pagando tributo a Melquisedeque. E que rei era esse que lá no Novo Testamento vamos saber que ele não tinha antecedente nem descendente. Então, há uma ideia de uma discussão sobre o fato de que a Salém de Melquisedeque, há uma discussão se seria de fato um reino físico. Mas Jericó não tem essa dúvida. Jericó é uma cidade reconhecida historicamente como sendo existente já na época e até hoje. Então, que significado tem ainda? Lembrar que ele estava acompanhado dos discípulos. E aí vamos fazer uma diferença entre discípulos e apóstolos. Apóstolos foram 12 dentre os discípulos. Ele selecionou 12. Então, o número de discípulos era bem maior. Apóstolos foram aqueles discípulos chamados ou convocados para se dedicarem à propagação do evangelho em tempo integral. Os discípulos não eram chamados para isso. Os discípulos podiam manter a sua existência normal, levar a sua vida regular. Mas estavam presentes os discípulos, portanto, um número maior do que os 12 apóstolos. Né? E, como se não bastasse, o relato de Marcos diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Por que eu estou enfatizando a presença dessas pessoas que não interagem tanto? Tem uma pequena interação de pessoas dessa multidão, vamos já tratar disso, mas a interação se centra, sobretudo, nos dois personagens centrais, Bartimeu e Jesus. Mas essa multidão é testemunho histórico. Não é um relato assim que só quem viu foram os apóstolos. Não, foi uma multidão que viu. E aí vem a referência a Bartimeu, um dos personagens centrais. E não é apenas uma pessoa mencionada, é uma pessoa que tem alguns dos seus atributos, alguns das suas particularidades explicitadas. Ele era cego. E cego numa época que não tinha escrita para cegos, né? Não tinha ainda cota para cego, né? Cotas sociais. Né? Tem algumas até muito polêmicas, mas não tinha nada disso. E numa cidade, numa época que não tinha previdência social. Também não tinha algum tipo de bolsa para pessoas com deficiência. E era uma sociedade pobre. De um modo geral, as pessoas eram pobres. E quando um filho adulto era cego, ele terminava se tornando mendicante. Né? Então, o Bartimeu era mendigo. Né? Vamos ver daqui a pouco o relato de Marcos, dizendo que ele era mendigo. Mas começa dizendo que ele é filho de Timeu. E aí, que importância tem dizer um cego, não sei de onde não, um cego de Jericó, e filho de um cara que todo mundo conhecia, que se chamava Timeu. Então, não estamos falando de um personagem metafórico, não estamos falando de uma parábola. Ou, como querem alguns críticos, não estamos falando de um mito. Estamos falando de um relato real. Uma pessoa, é como se hoje nós disséssemos qual era o CPF. Fulano de tal, CPF tal. Residente na rua tal, e dessemos, além do CPF, dessemos também o código do endereço postal, o CEP. Né? Então, está aí o Bartimeu com o CPF e o CEP. Bartimeu, filho de Timeu. E o detalhe da circunstância. Ele estava sentado junto ao caminho. Onde é que ele estava sentado? Podemos dizer à beira da estrada, para usar uma linguagem mais coloquial. Né? Sentado na beira da estrada. Por que ele estava sentado na beira da estrada?
Aí o relato de Marcos diz: filho de Timeu estava sentado junto ao caminho, mendigando. Então, aquela pessoa que tinha uma deficiência grave, que, sendo cego, não tinha como se aproveitar a mão de obra de cego, não tinham essas técnicas na época, terminava mendigando. E era a situação dele. Né? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, então ele ouviu, ele era cego, mas não era surdo, ouviu de alguém que quem ia passando era Jesus de Nazaré. Sabia, inclusive, que era de Nazaré. E, portanto, conhecia o fato de que já havia alguém de Nazaré que fazia milagres. Tanto sabia desse fato que apela para ele. E apela de uma maneira muito significativa. Vamos continuar a leitura aqui. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Opa! Filho de Davi? Vamos entender essa referência a Jesus como filho de Davi. Davi tinha vivido alguns séculos antes, né? Não poucos séculos antes. Como é que ele era filho de Davi? É uma forma bíblica de se referir ao descendente, exatamente própria da cultura da época. Descendente, filho de Davi, aqui tem o sentido e o significado de descendente de Davi. Mas por que Bartimeu iria lembrar um descendente tão remoto, com séculos de antecedência, de alguém a quem ele se referia? É como se nós víssemos hoje uma pessoa na rua e soubéssemos que ela era filha de um desses colonizadores que desbravaram o Nordeste, né? Filho de Jerônimo de Albuquerque. Eu tive um professor na Federal de Pernambuco, foi meu orientador no doutorado em História, que era descendente de Jerônimo de Albuquerque. E ele ninguém, ele não se apresentava e nem ninguém dizia Armando Sotomayor, filho de Jerônimo de Albuquerque. Não, ninguém diz isso. Né? E por que o cego Bartimeu diz logo? Ele, que é apresentado como filho de Timeu, como eu dizia há pouco, mas ele era referido como filho do pai mesmo, imediato. Aquele de quem ele era, por quem ele tinha sido gerado. Mas ele se refere a Jesus como filho de Davi muitos séculos antes, umas 14 gerações antes, né? Se a memória não me trai. Davi está a 14 gerações de Jesus. E por que se referia a um ancestral tão distante? Porque ele conhecia as profecias. Todo judeu conhecia as escrituras. Todo judeu ia à sinagoga e ouvia sobre as escrituras na sinagoga. Então, e o que é que as escrituras diziam e ainda dizem que levaram Bartimeu a fazer essa alusão, filho de Davi? As profecias que anunciavam a vinda do Messias diziam que ele viria da casa de Davi, que seria um filho de Davi, no sentido de descendente, que iria reinar. Então, já temos uma informação importante. O cego Bartimeu estava reconhecendo que Davi, que Jesus, sendo filho de Davi, era o Messias, porque era aquele homem que fazia milagres e era filho de Davi. Então, as profecias messiânicas que estão relatadas nas Escrituras, inclusive nós vamos ver logo adiante aqui Isaías mencionando que os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, o cego Bartimeu estava crendo que Jesus era o Messias, quando disse: Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, né? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, temos aqui que o beneficiário da cura creu. E nós sabemos que a fé é fundamental. E começa aí a fé no Messias. E por que é a fé?
A Bíblia diz que fé é a esperança das coisas que não vemos. E ele, claro, não tinha visto o filho de Davi reinando. Jesus não estava reinando secularmente, não estava reinando no mundo secular, no mundo físico, ou mundo social, se vocês preferirem. Mas havia a promessa de que ele reinaria, e o Bartimeu estava crendo nessa promessa. Bom, e continuando a narrativa, e muitos o repreendiam para que se calasse. Opa, por que eu estou destacando essa parte do relato de Marcos? Porque o exercício da fé, o exercício, a prática cristã, enfrenta obstáculos, enfrenta resistência, enfrenta oposição. E aí temos já uma lição. Mais uma lição, porque já temos uma lição de que o Bartimeu creu. A outra é que ele pediu. Ele não esperou que Cristo sentisse misericórdia e espontaneamente fosse curá-lo. Ele creu, é uma lição. Ele pediu, é outra lição. Como é que ele pediu? Ele não pediu se colocando como um titular de direito. Ele poderia ter dito, Senhor, eu não enxergo. E por que eu não enxergo? Eu não tenho direito à luz? Me dê o direito de ver. Hoje se fala muito em direito. Tem um jurista italiano, falecido há poucos anos, que escreveu uma obra sobre a era dos direitos. Nós vivemos numa época que todo mundo é cheio de direito e não tem muita obrigação, né? Mas nesse tempo não era assim, e os antigos eram mais sábios nesse sentido. E o Bartimeu não reivindicou, ele pediu. Daí a expressão, tem misericórdia de mim. Não é me conceda o direito, ou reconheça que eu tenho o direito de ver, de ser igual aos demais. Então, ele foi instado a parar de clamar, mas insistiu, né? E cada vez mais clamava, como vemos aqui. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O apelo era em nome da misericórdia. É outra lição que nós vemos aí. E já o ponto número, na letra K, eu saí colocando letras dentro do texto, ao invés de número de versículo, porque alguns versículos eu separei mais de uma consideração a ser feita. Então, tem versículo que tem mais de uma letra, são só 5 versículos, e eu fui até a letra O aqui, né? Estamos na letra K. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego. Aí, na letra K, o que é que estamos vendo? Na letra K, das minhas observações. É que Jesus acolheu o pedido de misericórdia. E certamente não é um caso excepcional. E todos os pedidos de cura feitos a Jesus foram atendidos, né? Então, é outra lição do caso de Bartimeu, é que Jesus acolhe aqueles pedidos de quem clama por ele, e quem clama pedindo misericórdia. E ele, então, chamem esse homem, traga esse homem aqui, né? Diga para ele que eu estou chamando. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí nós estamos vendo, ainda no que eu marquei aqui como a letra K dos pontos a considerar no texto bíblico, é que mesmo aqueles circundantes que interferiram, primeiro eles estavam desanimando o cego, para ele não incomodar, né? Mas agora que Jesus acolheu, eles estão dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E essa é uma lição que nós
podemos observar que ela se repete até os nossos dias, porque, não raro, as pessoas se opõem a alguma coisa que nós queremos, até que fica evidente que nós estamos certos. Aí elas passam até a nos animar. Tinha até um professor que dizia que quando você tem uma ideia, muita gente diz, isso não dá certo. Quando a ideia começa a ser aceita, as pessoas dizem, é uma boa ideia. E quando dá certo, as pessoas dizem, eu que sugeri, né? Eu que inspirei a ideia é minha, não é dele não, né? Então, aqui, aqueles que diziam para ele não incomodar Jesus, agora já estavam dizendo, tem bom ânimo, porque ele te chama. Bem, e agora vamos ver o que o cego faz, né? Então, prosseguindo a leitura, já no que eu marquei com uma letra L. Eu estou falando assim porque eu mandei o texto para algumas pessoas, não sei se... É claro que todos os que vão ouvir no canal não receberam o texto que eu mandei, mas umas poucas pessoas eu mandei. Então, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Por que eu marquei esse ponto? Porque ele pediu, o pedido foi acolhido e ele creu na recepção favorável do pedido. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós fazemos um pedido, quando vem a resposta nós não cremos. Isso não parece estranho, mas acontece, né? Tem até umas histórias meio anedóticas sobre isso, né? Ou a história que alguém estava numa cheia e hora, estava em cima segurando num galho de uma árvore durante uma cheia e o rio estava passando, quase levando a árvore, e ele ora, e aí alguém chega de um lugar mais alto e joga uma corda, mas ele acha que não é essa a solução, né? Continua orando, e aí passa alguém numa canoa, e ele também tem medo que a canoa vire, e fica clamando, Senhor, Senhor, e surge outra oportunidade até que o rio leva a árvore e se afoga. Chega no céu, Senhor, eu clamei tanto, né? O Senhor disse, olha, eu mandei uma corda para você e você não acreditou, mandei uma canoa e você não acreditou, né? Então, mas não é o caso do cego Bartimeu, né? Quando disseram, tem bom ânimo, ele te chama, ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha como Marcos faz um relato enxuto, mas com cada palavra sendo importante. Quando ele diz, lançando de si a sua capa. Ora, ele se levantou, ele acreditou que o pedido tinha sido, a súplica, o clamor tinha sido ouvido e acolhido, e foi ao encontro de Jesus. E o detalhe, lançando de si a sua capa. Ora, estamos diante de um personagem que vivia mendigando. E uma capa, na antiguidade, era uma coisa de muito valor, né? Um exemplo bíblico que ressalta o valor que uma capa podia ter, embora nem toda capa fosse do mesmo valor, né? É a famosa capa de Acã, aquele homem que terminou sendo castigado porque desobedeceu a ordem de Deus de não ficar com nada do inimigo, estava sendo destruído por Israel. Era para destruir todo mundo e todos os bens. Mas ele se enfeitiçou, vamos dizer assim, por uma capa e mais alguns bens, porque a capa era de muito valor. E mesmo que essa capa do Bartimeu não fosse de muito valor, para alguém que vive mendigando, uma capa certamente tem um valor significativo. Não apenas o valor monetário, mas também o, o valor, digamos assim, funcional, porque Israel é numa zona temperada, né, que os geógrafos chamam de zona temperada, entre o trópico de Câncer e o Equador.
e mais para o Trópico de Câncer, mais além do Trópico de Câncer, muito mais além do Trópico de Câncer e mais distante do Equador, né? Portanto, entre o Trópico de Câncer e a zona frígida, o Trópico de Câncer fica bem ao sul de Israel. E tem épocas de muito calor nessas zonas temperadas e tem épocas de muito frio. Então, se ele estava com uma capa, devia ser uma época de frio. Ele estava usando a capa. E ele lança de si a capa. Ora, lançar uma capa de si no meio de uma multidão, ninguém tem certeza se vai reaver essa capa, né? E lançar fora uma capa, se era numa época de frio, então ele se expôs a uma certa dureza, uma certa aspereza, uma certa agressividade natural do ambiente. O frio é uma coisa incômoda em lugares que realmente fazem frio, né? Quem vive numa região tropical, como a minha Fortaleza, não sabe o que é frio. Tem até um provérbio que meu pai citava muito, que dizia que frio do Brasil não mata passarinho. Mas Jerusalém é numa latitude mais avançada do que o extremo sul do Brasil. Portanto, época de frio ali faz mais frio do que as regiões frias, do que nas regiões frias do Brasil. E o cego lançou de si a capa. E, ao fazê-lo, ele dava demonstração, ou deu demonstração, de uma decisão, de uma determinação. Ele se jogou. Hoje, na linguagem coloquial, algumas pessoas dizem que descrevem esse tipo de decisão como mergulhar de cabeça, ou se lançar com os pés e as mãos numa determinada empreitada. Então, ele creu, e isso significa que ele teve uma crença muito firme, uma crença muito profunda, uma fé sólida. Então, ele largou a capa e já se atirou no caminho de Jesus. Então lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Aqui temos um dado importante, porque Jesus era onisciente. E é claro que ele sabia do que se tratava. Sabia que o homem era cego. E sabia que o homem queria ver. E sabia que o homem estava crendo que ele era o Messias. Porque se referiu a ele como filho de Davi e pediu que ele fizesse um milagre que era uma das promessas, dos sinais messiânicos, que era abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, curar leprosos, ressuscitar mortos. Tinha várias manifestações messiânicas, ou promessas messiânicas, que só o Messias faria. E, de fato, a gente não vê na Bíblia outro profeta ou outro apóstolo ou um apóstolo fazendo essas coisas. Há algumas dois episódios de profeta ressuscitar morto no Antigo Testamento, mas abrir o ouvido de surdo não tem, fazer cego enxergar não tem, né? Eram coisas típicas do Messias. Então, Jesus sabia que ele era cego, sabia que ele queria ver, sabia que ele cria que aquele homem de Nazaré era o Messias. Quando fez a pergunta: que queres que te faça? Se sabia tudo isso, então por que perguntar? É importante. É importante porque, volto a lembrar que nós vivemos hoje a época da era dos direitos, né, que o Norberto Bobbio chamou de era dos direitos.
As pessoas, às vezes, entendem que podem pedir a Deus com autoridade. Ou até porque tem uma promessa de que peça que, em nome de Jesus, que você alcança. Então, as pessoas não aceitam, eu não aceito a situação. E, biblicamente, não vê isso, não. Biblicamente, ninguém se dirige a Deus com autoridade, cobrando promessa. Até porque não tem motivo, não tem base, não tem fundamento para cobrar promessa. Primeiro, porque a soberania de Deus não é posta na mão dos homens, das criaturas. Segundo, porque a promessa de atender tudo é tudo que se harmoniza com o plano de Deus. É tudo que se harmoniza com a obra de Deus. Eu não tenho pé de me repetir que, digamos que um amigo me autorize a comprar o que quiser numa loja e autoriza o dono da loja a me fornecer que ele paga. Mas se eu chegar lá pedindo alguma coisa que fere os princípios do amigo que me fez esse favor, certamente o dono da loja, conhecendo os princípios do amigo que está tendo essa solidariedade comigo, não vai atender. Né? Ou se ligar para ele, olha, aqui o Rui está pedindo determinadas coisas aqui que eu sei que você não aceita. Eu dou para ele, ele vai dizer, não, eu não patrocino isso, não. Né? Então, a pergunta era, que queres que te faça? E nós podemos vislumbrar aí, porque Jesus estava falando com o cego, estava falando com os circundantes, os que estavam presentes, e estava falando com a humanidade toda a partir dali. Quando ele diz para o cego Bartimeu, queres que te faça? Ele está falando para todos nós. Ah, você tem necessidades, ou até aspirações, que vão além das necessidades, mas você tem que pedir. Porque você não pode, não deve pensar que Deus é o gênio da garrafa. O gênio da garrafa é obrigado a atender os pedidos de quem abriu a garrafa e libertou o gênio. Mas o nosso Deus não estava preso numa garrafa e nós não o libertamos. Ele não é o gênio da garrafa. Então, nós temos que pedir. E pedir reconhecendo que estamos pedindo é um favor. Porque o Bartimeu disse, tem misericórdia de mim. Não foi dizendo, olha, eu não aceito a minha cegueira. Eu repreendo a minha cegueira. Não. Até que pessoas mais desavisadas chegam a dizer que encostam Deus na parede. Né? Ou seja, cobrando promessas bíblicas, como que obrigam Deus a atendê-las. E Jesus está dizendo aqui que essas pessoas não podem, não devem fazer isso. Quando ele diz que queres que te faça, ele está dizendo, me peça. Me peça, porque se você não pedir, eu não tenho obrigação de lhe dar, não. Então, foi a pergunta do Cristo. Vejamos agora a resposta do Bartimeu. Mestre, que eu tenha vista. Então, nas nossas orações, nós precisamos expressar com clareza o que queremos. Ah, mas isso é muito fácil. Nem sempre. Mas admitindo-se que, pelo menos em muitos casos, seja fácil ter clareza. Quem, como o cego Bartimeu, pede uma cura, facilmente tem clareza disso. Né? Bom, ele tinha clareza, eu quero enxergar. Mas ter clareza do que quer realmente é só isso? Ou muitas vezes estamos fazendo pedidos que implicam em mexer com prioridades, implicam em atrair alguma responsabilidade sobre nós.
quando nós oramos pela conversão de alguém, será que não estamos também com alguma responsabilidade? Ah, Senhor, converta tal pessoa. Ele pergunta: queres que te faça? Senhor, converta tal pessoa. Toque, abra o coração, tire a venda dos olhos de tal pessoa. E será que nós, quando fizemos esse pedido, lançamos sobre nós a capa antes de correr para Cristo e formular o pedido? Se lançamos a capa, se nos desnudamos das nossas limitações, da nossa dificuldade de comunicação, da nossa dificuldade de falar do Evangelho, como é que queremos ser atendidos? Será que nós queremos isso realmente do nosso coração, para usar aqui uma expressão, não como uma expressão poética, mas como uma expressão tipicamente bíblica? Ou nós estamos pedindo porque é uma coisa certa, nós queremos orar da maneira correta, segundo, digamos assim, um figurino, mas o cego Bartimeu não estava fazendo um pedido segundo figurino, não estava preocupado em orar da maneira certa, formalmente certa. Ele estava preocupado em orar da maneira certa, sim, mas não quanto à forma, não quanto a uma lista formal de pedidos. Porque lá no chamado Pai Nosso, Jesus disse: ore pelos encarcerados, ore pelos enfermos, ore para que sejamos livres do mal e da tentação. Mas vamos apenas atender a uma lista? Estamos orando porque estamos atendendo a uma lista? Formalmente cumprindo uma maneira formal de orar? Ou estamos realmente querendo aquilo? Então, o cego realmente queria. Ele não orava por formalidade. Bom, e vamos ver o que ele obtém na letra N do nosso... Letra N, que eu tenho à vista. E Jesus lhe disse, aí vamos para o final aqui dessas considerações, a letra O. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a resposta não teve nenhuma semelhança com algumas daquelas respostas do Antigo Testamento. O general assírio tinha lepra, vai lá, pedir cura ao profeta, e o profeta diz: te banha no Rio Jordão. Ele tinha que primeiro se banhar no Rio Jordão. Dar uma demonstração de obediência e fé. Mas aqui não. Pediu e a resposta: vai. Foi logo dizendo: está resolvido, vai. A tua fé te salvou. E aí você tem um complemento, tem o vai. E tem um complemento. A tua fé te salvou. Não foi o teu mérito. Não foi te atendo porque você é um homem correto. Te atendo porque você não tem pecados. Te atendo porque você é caridoso. Te atendo tendo em vista as tuas obras. Nada disso. Foi a tua fé que salvou. O que é uma clara alusão ao que nós chamamos de doutrina de salvação, né? Soteriologia, doutrina de salvação pela graça mediante a fé, que está expressa lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. Né? Que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus e tal. Então, nós temos aí uma pequena resposta com um rico conteúdo. Pequena resposta é monossilábica. Vai. Está concedido, né? Mas é mais curto do que está concedido. Vai. A tua fé te salvou. Ou seja, está concedido e está explicado por que está concedido.
porque é uma manifestação da graça mediante a fé. E o texto de Marcos prossegue dizendo: e logo viu. Foi instantâneo, foi imediato. Diferentemente de outros episódios com o próprio Cristo, que ele manda, vai e te lava no tanque de Siloé. Vai, te mostra o profeta, ao sacerdote. Não. Vai. Vai, ou seja, não precisa mais nada. A tua fé te salvou. E logo viu, foi instantâneo. Isso também afasta aquela discussão do dia 16 aqui, né? Dos, das considerações introdutórias, né? Sobre o relato ser factual e não uma parábola, né? Nem metafórico, e de o fato ser realmente extraordinário e miraculoso e não ter uma explicação naturalista. É o contrário disso. Foi instantâneo. Se foi instantâneo, não seria naturalista. De um cego, numa época que a cegueira era irreversível, como até hoje tem muitas formas de cegueira que são irreversíveis. Né? E vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Não faltou nem isso no relato de Marcos. Em 5 pequenos versículos, nós temos um conteúdo tão rico e tão detalhado. Porque logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E nós temos como comparar essa atitude do Bartimeu. Por exemplo, com 9 dos 10 leprosos, que foram curados e foram embora e nem apareceram mais. Só um deles voltou. Né? Voltou para agradecer e para adorar o Messias. E esse aqui, não, esse aqui ficou ao lado de Jesus e seguiu. Depois, continuando a leitura, que nos ouvem poderão verificar que depois os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, para perseguir Jesus, foram questionar o Bartimeu. E isso trazia um perigo enorme para ele, porque ele podia ser perseguido. E ele não desiste, não nega. Eles perguntam o que houve, e ele diz: eu não sei, eu só sei que eu não enxergava e agora estou enxergando. E isso, sucintamente, nós podemos dizer, na letra O, Jericó era o lugar. Então, não é uma metáfora, não é uma coisa simbólica, é um fato. A companhia dos discípulos e a presença de uma multidão era o relato de Marcos dizendo: olha, tem muita testemunha disso. Não sou só eu que estou contando. Né? Que Bartimeu era cego, isso era uma coisa irreversível, e essa irreversibilidade ainda hoje. E que curar cego, lá em Isaías 35:5, está nas últimas linhas da página 4, quem recebeu o texto. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Era Isaías, 700 anos, se a memória não me falha, 700 anos antes, dizendo quais seriam as profecias messiânicas que identificariam o Messias. Porque também os judeus sabiam que haveriam falsos messias. E o verdadeiro Messias seria identificado fazendo essas coisas, né? Fazendo as profecias conhecidas como identificadoras do Messias. E
são conhecidas hoje nos estudos bíblicos como profecias messiânicas, profecias de coisas que o Messias faria. Então, vimos que o Bartimeu mendigava, sabemos quem era o pai dele, que era Timeu, que Jesus entra no acontecimento. E isso lembra também o Salmo 145, 18, que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Ora, quando o Bartimeu começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava invocando Jesus. E houve quem dissesse: para com isso, não perturba. Né? Mas ele invocou Jesus, e conforme estava profetizado lá no Salmo 148, verso 8, 148, verso 18, Jesus se aproxima, ele se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima dele. Então, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Que história é essa de duplo ânimo? Nós muitas vezes fazemos uma profissão de fé. Nos declaramos cristãos, aceitamos que aquele Jesus de Nazaré era o Messias. Mas temos este ânimo, mas temos também outro ânimo. Né? Por alguma razão, ou entendendo que isso não muda muito a nossa vida, a crença, aceitar a Cristo não significa segui-lo, não significa iniciar a caminhada para uma nova criatura. Então, temos um duplo ânimo. Somos cristãos. Temos o que algumas pessoas chamam de cristianismo cultural. Aceitamos uma certa cultura cristã, ou uma ética cristã. Eu até vi um estudioso de história que originariamente fazia parte da membresia de uma igreja cristã, dizendo, do cristianismo eu tenho muito apreço pelo cristianismo, porque eu herdei do cristianismo toda uma ética. Ele não apenas estava se enaltecendo para dizer que era um homem ético, mas também ele estava dizendo que o cristianismo para ele era só isso. Não era a divindade de Jesus, a dimensão divina do Jesus como Cristo. Então, é um duplo ânimo. Mas tem também aquele duplo ânimo que se aproxima mais do cristianismo, que é aquele que intelectualmente entende que Jesus era o Messias prometido, porque as promessas se cumpriram, promessas messiânicas, e porque a credibilidade da Bíblia faz sentido pelas muitas promessas bíblicas que se cumpriram, e que o sacrifício do Messias faz sentido porque o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, rompendo com o Criador, dizendo para o Criador: não quero mais os seus cuidados, eu mesmo sei cuidar de mim. Isso é um rompimento de relações. E a reconciliação precisaria de alguém tão grande quanto a parte ofendida que foi o Criador. E do tamanho do Criador, só ele mesmo, e portanto só um membro da Trindade poderia nos reconciliar com o nosso Criador. Isso tudo é uma crença intelectual. Outra coisa é sentir isso, viver isso. Isso tudo está certo. Isso tudo é boa doutrina de salvação pela graça mediante a fé. Tudo isso cabe nas 5 condições dos reformadores. Só as Escrituras está nas Escrituras. Só a fé. Isso é também reconhecer que só a fé é salvadora. Só Cristo. Então, só as Escrituras, só a fé, só Cristo.
só a graça mediante a fé. E glória só a Deus. Uma coisa é concordar com isso intelectualmente. E até pregar isso. Outra coisa é sentir, viver e ter uma vida em conformidade com isso. E aí, nós lemos em Tiago, que acabei de ler sobre purificar voz de duplo ânimo. Bom, então, a diferença entre o cristianismo cultural e o cristianismo revelado, conforme a revelação bíblica, é enorme. A diferença entre o cristianismo que eu estou chamando de cristianismo intelectual, que concorda com a lógica de toda a doutrina de salvação pela graça mediante a fé, concorda que Jesus era o Messias, mas não vive isso, não sente isso, há uma grande proximidade entre essas duas posições, e viver e sentir. É uma membrana muito fina que separa. E para rasgar essa membrana e passar para o lado da fé, que é vivida, que é sentida, e não apenas raciocinada, e que é sentida antes de ser raciocinada, porque é revelada ao invés de ser descoberta intelectualmente. Essa diferença, esse rasgar da membrana que separa os dois cristianismos, ou um cristianismo revelado e um cristianismo que termina sendo falso ou equivocado, é jogar fora a capa, como fez o cego Bartimeu, tirar de si a capa e correr para Cristo, se aproximando dele para que ele se aproxime da gente. E como é que a gente joga fora essa capa? Que capa é essa? É a capa desse cristianismo intelectual. Diz aí, eu sou cristão, por quê? Por quê? Porque eu creio que a Bíblia é revelada, por quê? Porque está aí, eu conheço as profecias que se cumpriram, está aí a queda do Império Babilônico, está aí a queda do Império Alexandrino, do Império Macedônico, está aí a queda do Império Romano, como profetizado explicitamente, está aí a vinda do Messias com as promessas messiânicas cumpridas, está aí a farta documentação sobre todas essas coisas, com muitas cópias contemporâneas dos fatos. Então, é isso. Como alguém que examina uma tese acadêmica e diz, bem, essa tese tem fontes seguras, tem uma lógica interna e vamos aprovar. Mas isso não é viver. Então, viver é jogar essa capa fora. Tem outras capas também, né? Tem aquela outra capa muito mais fria, que é uma capa da... Essa história da divindade do Cristo e outras coisas, não, mas tem uma ética. Eu acolho do cristianismo uma ética. Isso está muito longe do cristianismo. Não é só uma membrana, não. É uma distância astronômica. E a descrença explícita. Bom, lá em Mateus 7, de 7 a 8, nós lemos: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Foi o que fez Bartimeu. Pedindo, não reivindicando. Crendo. Não por ter um crédito de boas obras, mas por reconhecer que precisa de misericórdia. Muito obrigado pela presença de cada um. Lembrando que nós vamos parar de gravar para que as pessoas que queiram participar agora se manifestem mais livremente, sem a preocupação de estar sendo gravada. E as observações do pastor Zé Maria, que eu pude ver aqui, eu gostaria que, se ele puder permanecer, ele expressasse essas manifestações agora, após a gravação. Muito obrigado e até o próximo domingo.